Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Letícia e vou estar falando sobre pacientes críticos, né? A modalidade paciente crítico. Então, para iniciar nossos módulos de aula, eu gostaria de saber o que vocês sabem sobre UTI. Se for pelo que eu já ouvi falar muitas vezes, né, das pessoas, as pessoas acham que a UTI é um setor onde o paciente vai para morrer. Só que isso é totalmente errado, né, controverso, porque lá é um lugar que a gente tem o paciente para restabelecer a saúde. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar passando o que é a UTI, as definições, quem trabalha na UTI, né, como funciona mais ou menos uma UTI. Vamos iniciar então. A introdução básica e definições das disciplinas. O que é a UTI? Ela é um setor cuja função é receber e prestar assistência a pacientes graves, com ou sem risco de morte. Então, aquilo lá que eu falei para vocês, nem sempre o paciente vai para a UTI, é um paciente que vai para morrer. Porém, as pessoas têm uma ideia errônea de pensar que todo paciente que está na UTI está lá para morrer, né? Mas para nós, agora profissionais, né, de saúde, a gente sabe que o paciente que quando vai para a UTI é um paciente que ele necessita de um cuidado maior. Por isso que ele foi para a UTI. Como que vai ser composta essa equipe da UTI? Ela vai ser por médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, entre outros profissionais. Todos esses profissionais, eles vão estar capacitados a prestar um suporte técnico, científico avançado e humanitário. Quando a gente fala desse serviço humanitário, é porque antigamente era tudo muito frio. Hoje em dia, a gente não trata mais um número, a gente trata a pessoa. Não sei se vocês lembram, né, que antigamente falava-se, né, somente em números, né? Hoje em dia é tudo a gente ser um atendimento globalizado, a gente saber quem é o nosso paciente, como atender nosso paciente da melhor forma possível. O que é UTI? A unidade de terapia intensiva é uma unidade hospitalar complexa, formada para atender pacientes graves e capaz de manter um suporte avançado de vida por meio de cuidados médicos e de enfermagem, equipamentos diferenciados e de alta complexidade. Então, quando a gente fala da UTI, a gente está colocando que não só a equipe médica quanto de enfermagem precisa ter como que eu posso dizer de uma forma mais tranquila, assim, conhecimentos, né? Não só essas equipes que precisam ter esse conhecimento, como, porém, a gente precisa que tenha o conhecimento do técnico e do médico, né? Que a gente fala conhecimentos humanos, mais o equipamento de máquina, né? As máquinas precisam ter uns equipamentos totalmente diferenciados e capaz de dar o suporte necessário à vida do nosso paciente. Como surgiu a unidade de terapia intensiva? Ela surgiu a partir da necessidade do aperfeiçoamento e da concentração de recursos materiais e humanos para atendimento ao paciente grave e de observação constante e assistência contínua. Então, o que que acontece? Antigamente, nós tínhamos a UTI não, perdão, a enfermaria com vários leitos de baixa, média e alta complexidade. E o que que era observado? Que esses leitos, né, atendendo uma enfermaria atendendo todas essas complexidades de paciente, muitas vezes não conseguia dar o suporte necessário aos pacientes que estavam de alta complexidade, né? Os pacientes com risco iminente à vida. O que que acontecia? Esses pacientes acabavam indo a óbito. Então, a partir disso, foi visto uma necessidade de criar um setor específico para isso. Quando se criou esse setor, né, essa unidade de terapia intensiva, foi observado que teve uma diminuição dos óbitos. Isso ajudou e contribuiu muito para que a UTI se tornasse o que é hoje, né? Foi uma segregação daquela época que aconteceu. A unidade de terapia intensiva ela é um conjunto de elementos funcionalmente agrupados destinados ao atendimento de pacientes graves que necessitam de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de recursos humanos e materiais especializados existentes nos hospitais. Ela é destinada ao acolhimento de pacientes em estado grave com chances de sobrevida, que requerem monitoramento constante por 24 horas e cuidados muito mais complexos do que os outros pacientes. Então, quando a gente criou esse setor UTI, né, o que que acontece? Nós conseguimos concentrar os pacientes que necessitavam de cuidados de enfermagem 24 horas.
que estariam com cuidados mais complexos, que não seria somente a troca de fralda, precisaria de uma aspiração traqueal, né? Introdução de medicações controladas por bomba infusora, respiradores artificiais, entre outros. O objetivo da UTI ela é recuperar ou dar suporte às funções vitais dos pacientes, enquanto eles se recuperam. Para isso, são equipadas com os aparelhos capazes de reproduzir as funções vitais dos internados, como respiradores artificiais, equipamentos de hemodiálise, dos quais substituem as funções dos rins. O que está sendo muito comum a gente ouvir falar é sobre o coronavírus, pacientes que estão em estados mais graves necessidade de respirador. O que acontece? O respirador está fazendo a função do nosso pulmão. Então, por isso que os nossos pacientes, quando estão com alguma função vital prejudicada, eles acabam indo para a UTI para que esses equipamentos deem o suporte a eles. A criação da UTI ela representou um grande marco na história da medicina, pois ela possibilitou o atendimento adequado aos pacientes, garantindo-lhes melhores condições de recuperação e reduzindo o índice de óbito. Então, aquilo lá que eu falei para vocês anteriormente. Quando a gente começou a separar os pacientes, a gente viu que os pacientes que estavam mais graves, eles conseguiram manter a sobrevida deles, né, sobreviver, pois receberam o cuidado adequado, né, não precisou ficar mais esperando a vez deles serem atendidos, né, eles já tiveram um atendimento mais rápido. Pessoal, então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos no chat mais tarde, e estou à disposição. Obrigada.